Estamos mais uma vez reunidos virtualmente em nome de Jesus. O tema de hoje será a autoridade de Jesus. Vamos passar por algumas passagens do Evangelho, culminando com a missão dos espíritas. O que nos cabe aqui nessa encarnação, aqui nesse planeta, como missionários que cada um de nós somos, pela criação do Deus Pai todo misericordioso. Em João capítulo 19, versículo 1, Jesus vai falar sobre uma autoridade. Nessa passagem de João, nesse capítulo 19, versículo 1 em diante, nós vamos ver um diálogo de Pôncio Pilatos com Jesus. Pôncio Pilatos está lá diante de Jesus, no seu julgamento, e vai dizer assim: Quando então Pilatos ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Por que Pilatos fica preocupado? Por que surge, digamos, essa preocupação em Pilatos? Porque os judeus tinham respondido, Pilatos indagando de Jesus: nós temos uma lei e segundo a lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Então, Pilatos está preocupado com essa situação, talvez uma preocupação um tanto política, até um ponto, e depois talvez com aquele ser. Aqui João vai registrar que Pilatos buscava soltá-lo, tá? O registro aqui na tradução de Haroldo Dutra Dias. Continua o diálogo, Pilatos diz para Jesus: Donde és tu? Jesus, porém, não lhe deu resposta. Pilatos quer saber de onde é Jesus, Jesus não responde. Pilatos vai continuar dizendo assim em 19:10 de João: Não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e tenho autoridade para te crucificar? E aí Jesus vai conversar agora com Pilatos. Jesus vai falar com ele. E o que Jesus vai dizer? Não terias nenhuma autoridade sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Então Jesus, de alguma forma, talvez esteja até tranquilizando aquele coração preocupado com tantas coisas, inclusive as coisas políticas do império. Que interessante, Jesus vai dizer para ele que a autoridade dele é muito relativa perante essa autoridade do alto. Nós temos que interpretar o alto, Nós sabemos que quando Jesus se refere a isso, é porque ele está nos ensinando, está nos dizendo que existe uma autoridade maior de quem o enviou, de quem lhe deu essa missão aqui na Terra. Essa governadoria, o nosso governador da Terra. Jesus está transmitindo isso para Pilatos. A tua autoridade é relativa e o que vale mesmo é que está do alto. Há uma permissão para que isso esteja acontecendo. É interessante que as palavras de Jesus, elas não ferem a autoridade de Pilatos, Aquela autoridade política. Ele só está dizendo e colocando
para Pilatos que existe uma autoridade maior para que a autoridade dele, política então da época, de poder, né, inclusive imposto pelo, pelo povo de Roma ao povo hebreu da época, ele tem essa autoridade. Muito bem. Seguindo, e aí nos orientando em Lucas, agora no capítulo 20, também da tradução de Haroldo Dutra Dias, capítulo 20, versículo 1, Lucas vai trazer essa autoridade de Jesus. Agora, Jesus está sendo indagado por outros, né? Pelos sacerdotes, os sumos sacerdotes, escribas e anciões. E o que Jesus nesse diálogo vai deixar claro? Uma reflexão bastante profunda. É um diálogo assim muito esclarecedor, que nós, estudantes, né, do Evangelho, caminhantes da doutrina, temos que abrir assim a nossa mente para esse entendimento maior do que Jesus está dizendo aqui. Nos convidando a esse banquete de luz, que embora num diálogo que parece, digamos, até uma discussão, Jesus está ensinando muitas coisas àqueles que estão lá, questionando ele sobre algumas coisas. Olha só o diálogo aqui em Lucas 20. Que interessante, bonito, até esclarecedor. E aconteceu que, num dos dias, enquanto ele, Jesus, né, ensinava o povo no templo e evangelizava, aproximaram-se os sacerdotes, sumos sacerdotes, os escribas e anciões. É bonito, né? Jesus ensinando no templo. A palavra é evangelizava. Muito lindo. Continua. Disseram-lhe, então, esses que chegaram até lá: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Quem é que te deu esta autoridade? Então, tem duas perguntas aqui. Com que autoridade tu fazes? E quem é que te deu essa autoridade? Eles cercaram bem a pergunta. Resposta de Jesus. Eu também pergunto uma coisa, e dize-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? E Jesus vai responder a indagação com uma outra pergunta. Vamos raciocinar. Jesus está tentando assim constranger aqueles corações, ou Jesus está querendo extrair deles, extrair daqueles corações o ensinamento? Ele está provocando, né, reflexões. Como que Jesus está fazendo isso? Com essa pergunta. Jesus está perguntando de João. Aqui ele vai se referir a João Batista. O batismo era do céu ou dos homens? Sabendo nós que João batizava no Rio Jordão, né? Vai ter aqueles momentos que ele vai dizer e esclarecer que ele não é o Messias, que o Messias é aquele, né? Apontando para Jesus. É necessário que eu diminua, ele cresça. É a autoridade de Jesus, né? João sabe disso. Eles avaliavam entre si, dizendo. Então Jesus indagou isso. Imaginemos um momento, aquele grupo que indaga Jesus sobre a autoridade de Jesus está se conversando entre eles. É aquela hierarquia sacerdotal, hierarquia política, inclusive, do povo hebreu. Né? Somos sacerdotes, escribas, anciões. Eles estão ali numa assembleia agora conversando, só para a gente imaginar como que está acontecendo. Eles vão avaliar a pergunta de Jesus e eles estão avaliando o que eles vão responder. Eles dizem assim, Lucas vai transcrever, né? Eles avaliavam entre si dizendo, se dissermos do céu, ele dirá,
Então por que não credes nele, em João? Se a autoridade de João é do céu. Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão persuadidos de ser João um profeta. O que eles responderem para Jesus, digamos, os interesses pessoais, os interesses políticos da classe que está ali indagando Jesus, a resposta que eles derem, se é do céu ou dos homens, de qualquer maneira vai prejudicá-los. Muito bem. Eles responderam então. Fizeram a assembleia, conversaram entre si e respondem. Eles responderam não saber de onde. Então eles não sabem dizer a autoridade de João. Bom, Jesus diz o seguinte então para eles. Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Vamos de novo. Jesus poderia dizer que a autoridade dele é do alto, que nem ele fez com Pilatos. Jesus poderia dizer tantas coisas, né? Tentando evangelizar mais aqueles corações. Jesus está entrando no coração daqueles que estavam lá, sinceros, né, de ouvir aquela palavra dele. Mas nessa aqui, uma indagação com muitos interesses, Jesus quer um raciocínio maior daquelas pessoas. Por isso que ele provoca por meio de João as autoridades, né? E aí Jesus prefere aqui não fazer essa discussão. Por quê? Porque eles mesmos deram o caminho. Eles sabiam que tinham que responder da autoridade, né? Eles poderiam ter respondido. Muito bem. Poderiam ter reconhecido, né? Que é do alto, poderiam ter reconhecido que era dos homens, João um profeta, que anunciou Jesus. Então tem todo um caminho, né? Todo um esclarecimento pelos fatos da vida, né, de Jesus, de João, que ia esclarecer os corações. Muito bem. A identidade de Jesus, agora em capítulo 10 de João, 10, 22 em diante. Jesus vai deixar registrado o que seria a sua autoridade. Como que ela é demonstrada, como que ela acontece. A identidade de Jesus, então, capítulo 10 de João, versículo 22. Então houve a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. E Jesus andava pelo templo sobre o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe diziam: até quando nos manterá na expectativa? Se tu és o Cristo, dize-nos publicamente. Respondeu-lhes Jesus: eu vos disse e não credes. Então eles estão indagando Jesus de novo. Jesus falou já, ele já disse. Agora Jesus vai completar a resposta, ele já falou, né? As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham estas coisas a meu respeito. Agora Jesus é profundo, agora Jesus entra no coração mesmo dos indagadores. Jesus já falou tanto, ele já conversou, ele já disse da sua autoridade e mais, ele demonstrou com obras. Jesus está dizendo para esses corações aflitos que querem saber, dize-nos tu então se é o Messias, o enviado. E Jesus está dizendo, eu já disse, então observem as obras. Olha que palavra bonita, palavra bastante assim, nos remete à reflexão de entender que não é só o diálogo, não é só falado. Jesus está pedindo para as pessoas entenderem ele, a sua missão pelas obras que ele realiza.
como Jesus se porta perante todas as situações. Jesus vai completar em João 10:26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Eles estão em dúvida, perguntam a Jesus, talvez com muita desconfiança. Jesus vai explicar tudo isso e vai dizer mais. Vamos falar assim, né, gente, para a gente entender o que Jesus está tentando transmitir para aqueles corações. Jesus está dando uma qualificação, né? Jesus está dizendo, ó, tem corações que não entendem. Jesus falou, tem gente que vai ouvir e não vai ouvir. Tem gente que vai ver e não vai enxergar a obra de Jesus. Por que Jesus diz, não sois as minhas ovelhas? Porque aqueles espíritos, aquela atual estágio daquela encarnação não permite ainda, talvez, aqueles corações entenderem essa missão, o que Jesus veio para transformar. Necessário o amadurecimento dos espíritos, então, para entender. A gente vai, rapidamente, também em João, fazer uma viagenzinha aqui, né? Com essas palavras aqui, não sois as minhas ovelhas. Porque Jesus vai falar sobre isso em João 10 também, mas daí é o versículo 1, né? Quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. O aprisco, as residências da época, alguns lugares tinham esse lugar, né, o aprisco onde acolhiam as ovelhas dos pastores. Jesus está dizendo, qualificando ele, está dizendo das suas ovelhas, que o pastor ele entra pela porta da frente do aprisco. Ele não precisa se esconder, porque se ele se esconde para atingir esses corações, ele não é o verdadeiro pastor. Jesus, como nós vimos aqui em João, Jesus em Lucas, ele está evangelizando, né? E as pessoas o indagam abertamente. Jesus não tem por que se esconder frente à sua missão. Muito bem. E entra o pastor, então, é o pastor das ovelhas. Ele entra pela porta. Mais adiante ainda, Jesus vai dizer assim, eu sou a porta das ovelhas. Quais as ovelhas? Aí voltamos lá naquele diálogo que ele está tendo aqui em João, né? Não sois das minhas ovelhas. E as ovelhas, pelo seu livre-arbítrio, né? Nós que nos dizemos cristãos, de entender Jesus e a sua missão. Quantas vezes a gente foge disso, né? Falo por mim, viu, meus irmãos? Quantas vezes a gente não atinge esse ensinamento de Jesus, né? Muito bem, Jesus fala que ele é a porta. Mais adiante, em 10:11, João 10:11, Jesus se qualifica mais ainda. Eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega sua vida pelas ovelhas. Agora Jesus está falando da obra verdadeiramente. Jesus está preconizando o que vai acontecer com ele no martírio. Que a sua missão vai mexer tanto com todas as questões humanas da época, que são políticas, de poderes e de tanto interesses pessoais que estão ali reunidos, né, naquele momento. Jesus se qualifica. Ele é a porta das ovelhas, ele entra pela frente do aprisco, ele é o bom pastor. Muito bem. Se qualificando assim, a gente passa agora a entender também a nossa missão pelas nossas obras, né?
E o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, vai nos trazer a questão sobre o verdadeiro profeta. Esse capítulo 21 vai dizer assim: haverá falsos cristos e falsos profetas. Caracteres de verdadeiro profeta. É o espírito Erasto que vai nos trazer essa lição. Nós estamos falando no nosso encontro de hoje sobre a autoridade de Jesus. Jesus inicia, né, falando das suas obras. Jesus diz sobre o seu ensinamento e toda a sua postura, inclusive corporal. Inclusive a sua postura de asseio, a sua postura de educação, a sua postura de palavras e a sua postura perante as obras que ele realiza. Nós somos cristãos. A nossa doutrina nos convoca a sermos, né, cada vez mais esses exemplos de vida que Jesus fez. Não nos iludamos que ainda falta muito, né? A gente tem que ter essa consciência. Mas, digamos que é uma meta. A gente tem que chegar lá. Erasto vai dar um caminho. Caracteres do verdadeiro profeta, do verdadeiro espírita, né? Perguntai sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes os que os assinala. Olha o que Erasto vai dizer. A gente pergunta como reconhecer. Quem é que é cristão mesmo? Quem que nós podemos seguir? Somente um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que lhes cabe, aos que sabe capazes de as cumprir. Mais adiante Erasto continua. Em todas as coisas, o mestre há sempre de saber mais do que o discípulo. Aqui tem um princípio do que Erasto está dizendo. Jamais, então, aquele que é missionário, ele será menos do que talvez o seu discípulo. O discípulo, nós nas condições de discípulos, perante muitos missionários que Jesus no seu planejamento nos envia aqui para a Terra, jamais deveremos suplantar isso. Suplantar as condições daquele missionário. Olha que princípio nobre. Né? No direito também se estuda um princípio bastante interessante que vai dizer assim: quem pode o mais, pode o menos. Nós transportando esse princípio para as nossas lições cristãs, é aquele moralmente mais, ele claro que pode o moralmente menos. Agora, eu moralmente menos não tenho como alçar o moralmente mais, porque me faltam as condições. Jesus frisa as ovelhas que acompanham ele, aqueles que têm entendimento para entender as suas lições. Muito bem. Continua ainda Erasto aqui nos trazendo essa lição. A vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Erasto está nos trazendo aqui o que Jesus, há 2000 anos antes, ele colocou lá. Dize-nos tu, se você é o Cristo. Jesus disse, já falei, né? Já disse
muito. Agora olhem as minhas obras. Erasto culmina com isso aqui, quando ele traz o verdadeiro profeta, nos conclamando a nós irmos, né, às obras, a o vivenciar. O livro Renúncia, de Emmanuel, vai contar a história de Alcione, onde ela, reunida, isso está lá no capítulo 3, Testemunhos da Fé, da segunda parte do livro Renúncia, né? E ela está fazendo um evangelho, um culto no lar, uma família cristã do seu Jacques. E Alcione vai dizer que estudavam versículo a versículo. Eles perguntam como que ela fazia com o padre Damiano, né? Uma das encarnações de Emmanuel. Ela explica que é versículo a versículo, quando um versículo não dava ainda bases de estudo para mais outros encontros, né, familiares do culto. Ela está dizendo que isso era a pedagogia de Padre Damiano. E Alcione vai cunhar umas expressões, né, em verbos, né, de como a gente tem que culminar talvez com essas obras. E ela vai dizer assim: a mensagem do Cristo, ela deve ser então conhecida. Então nós temos que entender, temos que ir para os estudos. Ela deve ser meditada. Então eu conheço, eu leio, mas eu tenho que meditar sobre aquilo que eu estou lendo. E não se tornar uma máquina repetitiva das palavras. Eu tenho que parar, aquilo tem que fazer a diferença para mim. Depois disso, conhecer, meditar, sentir. O meu exercício interno, essa minha reflexão interna, que a doutrina espírita é isso, ela te convoca às reflexões, nós sentirmos as lições. E aí é o quarto passo. Alcione assim é muito clara, né? Vivenciar. Então as três primeiras é passos íntimos, é passos meus. Conhecer, meditar e sentir. Agora o quarto passo, o que eu faço com tudo isso? Eu conheço, eu medito, eu sinto tudo, e agora? Aí é o vivenciar. Que nós poderíamos trazer pela lição do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo de Erasto, que é as obras, assim como Jesus está lá falando também nas suas passagens, que se não acreditem nas suas palavras, olhem as suas obras. Quando ele se qualifica como a porta das ovelhas, como ele se qualifica, né, como o bom pastor. Muito bem. A nossa lição, entendendo a autoridade de Jesus, então, é nós culminarmos tudo isso. O convite ao estudo, o convite também ao trabalho. No capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a célebre frase, né? Kardec vai nos trazer assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto alguns se contentam com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Esse o verdadeiro espírita. Sabemos que é difícil, sabemos que às vezes não conseguimos fazê-lo sozinho. O auxílio da espiritualidade superior, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor conosco, e nós invocando a Jesus e evocando esses bons espíritas, nos auxiliando na caminhada.
frisando ainda mais um momento assim que se fala de crise, uma crise aguda, que o orbe terrestre está passando por essa pandemia. O quanto nós podemos também nos melhorarmos e ajudarmos. Para encerrar, trago para vocês de um autor desconhecido, e é um dito, um poeminha aqui, que passa pelas redes sociais, que diz assim, dentro daquela reflexão maior para conosco espíritas, nós cristãos. Se alguém te procurar com frio, é porque você tem o cobertor. Com alegria, é porque você tem o sorriso. Se alguém te procurar com lágrimas, é porque você tem o lenço. Com versos, é porque você tem a música. Com dor, é porque você tem a cura. Se alguém te procurar com fome, é porque você tem o alimento. Com beijos, é porque você tem o mel. Com dúvidas, é porque você tem a fé. Se alguém te procurar com desânimo, é porque você tem o estímulo. Com fantasias, é porque você tem a realidade. Com desespero, é porque você tem a serenidade. Com entusiasmo, é porque você tem o brilho. Se alguém te procurar com segredos, é porque você tem a cumplicidade. Com tumulto, é porque você tem a calma. Com confiança, é porque você tem a força. Com medo, é porque você tem o amor. Ninguém chega até você por acaso. Saiba que você pode até não ser ninguém para este mundo, mas pode ser o mundo para alguém. Encerrando então o nosso encontro de hoje com esse dito de autor desconhecido, profundo nas suas reflexões, que nos convoca às obras enaltecidas pelo Mestre Jesus. Ficamos por aqui, um abraço no coração de todos e até a próxima.